Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse quadro de reflexões e tudo isso no Flow. Espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo. E a mensagem de hoje é uma mensagem que é um pouquinho mais, sabe? Não vou mentir não, assim. Ela é um pouquinho indigesta, mas extremamente necessária para quem realmente está buscando se desenvolver, evoluir, buscar aprender com as situações e com tudo aquilo que acontece. Então, bora lá. Rompa as amarras de sua mente. Esse é o título de hoje. Agora, não epíteto, mas Marco Aurélio aparece aqui entre aspas. Compreende finalmente que tens algo em ti mais poderoso e divino do que aquilo que causa as paixões físicas e te manipula como um mero fantoche. Que pensamentos ocupam minha mente agora? Não será medo, desconfiança, desejo ou algo semelhante? E aí o livro vem com a reflexão dele. Pense em todos os interesses que disputam uma parte do seu bolso ou um segundo da sua atenção. Cientistas especializados em alimentos estão desenvolvendo produtos para explorar nossas papilas gustativas. Engenheiros do Vale do Silício estão projetando aplicativos tão viciantes quanto jogos de azar. A mídia está fabricando narrativas para provocar indignação e raiva. E essa é só uma pequena fatia das tentações e forças que atuam sobre nós, distraindo-nos e afastando-nos do que realmente importa. Marco Aurélio, felizmente, não estava disposto a esses excessos de nossa cultura moderna, mas ele também conhecia muitas distrações, a fofoca, o chamado interminável do trabalho, bem como o medo, a desconfiança e a lascívia. Todo ser humano é manipulado por essas forças internas e externas, cada vez mais poderosas e difíceis de resistir. A filosofia nos pede que prestemos uma atenção cuidadosa e nos esforcemos para ser mais do que um peão no tabuleiro. Como disse Viktor Frankl, se vocês acompanham aqui o perfil já sabem, inclusive, né, que eu já mencionei e já usei, inclusive, o Viktor Frankl em atendimentos. E é muito legal porque é mais uma sincronia, mais uma sincronicidade, né, como eu gosto de mencionar. E por isso, tudo que eu fui levada a criar esse quadro aqui com vocês, em A Vontade de Sentido, e aí entre aspas essa frase do Viktor Frankl, o homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. Fecha aspas. E aí retorna, né, o autor do livro. Esses valores e a consciência interior nos impedem de sermos marionetes. Sem dúvida, prestar atenção é algo que demanda trabalho e consciência. Mas isso não é melhor do que ser manipulado como uma marionete? Como é que tá essas amarras da sua mente? O que está te impactando na sua vida? Quem ou o que está exercendo influência? Em que nível? Você está sendo responsável pelas suas escolhas? Ou está sendo usado, manipulado? O que é melhor? Como ele diz, né? É você ter um trabalho para você acessar a sua consciência e trabalhar com ela e além de qualquer impulso no sentido de lascívia, no sentido de desconfiança, de medo, de questões de trabalho, outras questões pessoais, o que é, né, mais impactante? O que acaba que demanda mais trabalho ou tem um impacto que pode ser bem negativo na sua vida? Você focar em perceber essas questões todas e ter o trabalho de perceber conscientemente as coisas, ou ser manipulado como uma marionete? E a vida, infelizmente, tem muito disso. Cada dia que passa eu vejo o quanto a manipulação em vários sentidos é algo que é desastroso. E enquanto a gente estiver se permitindo estar neste lugar, a nossa vida, a gente querendo ou não, vai ser impactada. Tudo faz parte das escolhas que a gente faz. E por isso as nossas escolhas precisam ser pensadas, conscientes. Às vezes uma situação é tão delicada que vai demandar muito da gente. Mas o quanto aquilo vale pra gente? Será que não vale o esforço? Será que não vale a gente pensar e sopesar tudo aquilo e fazer uma análise criteriosa das coisas que foram acontecendo ou da forma que tudo se desenvolveu para tentar entender e chegar à nossa resposta, ao nosso raciocínio, para além de um raciocínio do outro, que tem, às vezes, uma intenção comprometida, que tem um tom enviesado e, enfim, que compromete o seu raciocínio crítico? Será? O que a gente está fazendo? A gente está achando, às vezes, que a gente está livre e a gente está amarrado? Você se sente livre de verdade?
Você está deixando o seu medo, seja medo de qualquer coisa, pode ser às vezes um medo, pode ser um medo real ali, um medo intenso de às vezes acontecer alguma coisa ruim, assim, num acidente, alguma coisa. Às vezes pode ser um medo de ficar sozinho. Às vezes é um medo de se achar que não tem mais nada, nem ninguém na sua vida, e você se submete a situações que às vezes são até vexatórias. Às vezes você tá e afasta outras pessoas da sua vida por conta de ilações que não fazem sentido. Como é que tá isso? Isso tudo impacta. São escolhas que a gente faz a todo e qualquer momento. E aí também envolve outras coisas aqui, inclusive para outra pessoa. Né? Diante de tudo que acontece, a gente escolhe ficar ou ir. A gente escolhe se a gente permanece, a gente escolhe se faz sentido insistir em algum momento. A gente vê aquilo que acontece, aprende com isso, se desenvolve com isso. Isso tudo é feito a cada dia, a cada segundo, a cada escolha mínima que a gente vai fazendo e vai construindo um caminho. A questão aqui também é a gente ser honesto e sincero o suficiente com a gente mesmo. Quando a gente percebe que, cara, eu tô indo para um caminho errado, de novo, eu tenho o poder da escolha. Mais do que aquilo que acontece, é aquilo que eu faço que importa. Então, a partir do momento em que eu vi que eu tô tomando um caminho errado, ou que não tá legal algum tipo de postura ou atitude minha, eu tenho sempre o meu poder de escolha de parar e corrigir rota. E isso também tem a ver com um vídeo que eu fiz justamente sobre correção de rota, que eu fui utilizar em um atendimento como uma analogia, né, a erros que às vezes a gente vai cometendo e insistências que a gente vai tendo ao longo da nossa parentalidade ou até enquanto também profissionais da educação, e às vezes a gente vai insistindo num erro e não querendo admitir a correção de rota, e a gente vai perdendo os retornos, vai perdendo o controle de tudo. E aí, quando a gente vê, o retorno tá longe pra caramba, e a gente vai ter todo um trabalho que talvez não surta o efeito que a gente que a gente pretende, ou então vai ser muito mais desgastante, mais demorado, mais penoso. De novo, depende da gente, depende das nossas escolhas. Como estão as suas amarras?